Qual o pior cativeiro, na sua opinião? Existem vários cativeiros, vários motivos, mas você acha que tem algum pior? É tudo igual? Mas um que oprime mais ou é mais rápido o processo? Eu acredito que o cativeiro que demanda um certo esforço é justamente quando o cativo não tem noção. Quando ele não sabe que é cativo. Exatamente. Porque o mundo espiritual, antes que alguém possa aqui, né, romantizar, que quando se fala em batalha, muitos pensam que anjo desce com espada de fogo, bate na outra espada do demônio do anjo caído. Não, o cerne da batalha espiritual é a luta da verdade contra a mentira. Então, o diabo ele veio para cegar o entendimento. Então, o cativo, uma vez que ele não tem a percepção que ele está preso, aí fica complicado. É aquela máxima, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, isso pode demandar uma certa resistência por conta da ignorância. O diabo, com seus engodos, vai falar: rapaz, isso aí é uma coisa mais natural do mundo. Tem um filme que eu assisti que tem uma frase muito importante que o antagonista do filme, ele diz a seguinte expressão: o maior trunfo do diabo foi fazer com que o povo, o mundo, não acredita que ele existe. Da mesma forma que é comum as pessoas falarem que o inferno é aqui mesmo, outro trunfo do diabo é que ele não existe. E uma vez que você acredita que tal inimigo não exista, para que você vai se proteger dele? Isso. E até um motivo de brincadeira no carnaval, o pessoal veste no folclore do diabo, virou uma brincadeira. Não acredito o mal, né? O mal existe. Então, eu acredito que, só para terminar essa pontuação, é que o cativo que dá mais trabalho, de uma maneira inconsciente, ele resiste mais, é justamente aquele que não se vê cativo. Você tem a percepção, você sabe que a pessoa está presa, mas por conta da ignorância, do entendimento dela estar vetado, né, por influência maligna, ela não tem como você sair e libertar uma pessoa. É como se você abrisse a porta do cárcere e falasse: olha, você está livre. E tem o pastor Daniel, o pastor Daniel ele é mais novo do que eu, é claro que eu sou jovem ainda, mas, mas eu É um tenho, jovem maduro. eu tenho 27, mais ou menos uns 27 anos na fé, então já vi bastante coisa no meio evangélico. E o pastor Denis, desde criança, Sim. começou já sendo pregador com 16 anos de idade, já ministrando antes, né, mas 16 já eu acho que Isso. sendo pregador e prega aí. Tem um pulmão de aço, ele prega aí. Aí Deixa o negão pregar. mas algo interessante que tinha uma época, como eu tenho 27 anos de caminhada, eu já vi muitos moveres acontecer. Tinha uma época que acontecia mais manifestação de pessoas sendo libertas na igreja. Até a igreja tradicional, eu lembro quando eu era criança que eu cresci na igreja tradicional antes de me desviar e depois voltar no caminho do Senhor. Às vezes caía gente endemoniado lá e eu via os tradicionais dessa igreja, pegava e tinha um quartinho específico de levar o pessoal lá para orar secreto para Sim. ele. Mas acontecia até nas igrejas tradicionais, de alguma ou outra cair lá, mesmo que pegasse, não era comum, né? Nas igrejas tradicionais, mas nas renovadas acontecia. Você via muito processo de libertação, de cair um, dois. Não vou falar nem na minha igreja que o meu pastor, meu pai na fé, era muito usado na libertação, então caía 5, 6 de pessoas endemoniadas, às Caía vezes de por coisa, baseado. de baseado. Mas você via muita gente sendo liberta. Mas hoje não acontece tanto, então nós imagina que o povo está menos cativo, ou qual é a sua explicação? Hoje assim, é coisa meio rara Olha, acontecer. olha, eu quero aqui trazer uma linguagem do pastor Davi Teles, inclusive eu quero mandar um abraço para ele. Foi meu diretor da faculdade teológica, formação batista, olha só. Ele disse, e ele vivia reverberando isso na sala de aula: os demônios têm que voltar a cair em nosso meio. E eu, muito novo, até que eu fui trabalhar com libertação de alguns anos para cá, e eu não entendi essa fala. Mas aí depois, com o passar do tempo, eu cheguei à seguinte conclusão, que é coerente o que ele diz, porque se os demônios não se manifestam, porque eles se sentem acomodados numa zona de conforto nos nossos cultos. Mas que eles estão lá.
Eles estão lá, assim Ou como, porque o povo está totalmente liberto? assim como o relato de Lucas, capítulo Que 13. a mulher estava no culto, no É, templo. porque nem todo endemoniado manifesta demônio. Mas estão lá. E o que É, está faltando, então? tá faltando, acredito eu, um nível de unção maior. E aí isso já É, que vai para os pregadores, pastores e e o obreiros. próprio pastor, ele tem que trazer essa visão para a Ele sua... querer. O próprio... quando se fala o pastor, infelizmente tem muitos pastores ainda presos no seu no seu legalismo, no seu tradicionalismo barato, porque a batalha espiritual, libertação, é muito combatida até o dia de hoje por causa dos extremos. Tem gente que viaja, vamos usar a expressão dos jovens, em relação à batalha espiritual. Então, por conta dos extremos, né, por conta Aí acaba dos rejeitando. excessos, tem pastores que são resistentes. Mas, primeira coisa, o pastor tem que ter essa visão. Tem que ter essa visão. Primeiro, ele tem que fazer um mapeamento territorial, aonde a igreja dele está inserida. Depois, tem um mapeamento de pessoas, que aí entra a questão das perguntas pontuais. Se ele não tiver essa visão, se bem que tem pastor que não gosta de mexer em questão de libertação, porque ele tem que ter um caráter ilibado. Ele não pode ter nenhuma mancha, o inimigo não pode ver nenhuma brecha na vida dele. Eu costumo até dizer, pastor que trabalha com libertação é aquele que se posiciona na brecha, e não aquele que dá brecha. Então é por isso que às vezes o pastor fica mais fácil ele falar sobre as beatitudes do monte. Mas aí vai deixar o povo cativo? Aí vai ficar o povo cativo sem ser liberto? Olha, eu já vi situações de eu ter discernimento que a pessoa está endemoniada, aí alguém vai lá, não, leva o copo com água para ela. Aí, sabe, as irmãs abanando a mulher passando mal, e eu tendo discernimento que ela está ali, o demônio. Porque eu já vi pessoas endemoniadas chorar, eu já vi pessoas endemoniadas fazer carinha de triste. Às Então, vezes até manifestando, parecendo que está na unção e não está. exatamente, falando uma línguas estranhíssimas e não línguas estranhas.